A tecnologia da informação tem produzido muitas mudanças comportamentais nos usos e costumes da gente, no que diz respeito a muita coisa. Vimos agora, recentemente, com o advento da pandemia, a inauguração de novos hábitos, novos modos de produzir, de se relacionar, de interagir. As lives estão aí, mas desde antes da pandemia nós tínhamos uma transformação em curso na mobilidade urbana, com o advento de uma mentalidade de economia compartilhada e, dentro dessa visão, o uso de plataformas como o Uber. O Uber veio produzindo uma revolução radical e colocando em xeque mesmo a necessidade das pessoas terem o seu veículo próprio ao custo que ele representa hoje para uma pessoa, né? Pagar licenciamento, taxas, o custo de deslocamento, de estacionamento. Então o Uber surgiu como uma coisa uma inovação muito produtiva, muito gratificante, mas ao longo da experiência dessa plataforma, acessada por um aplicativo, começou a ter dificuldades. Primeiro, instaura-se uma dependência. A partir daí, dependência construída, começa a haver uma imposição do lado da oferta. A gente vai conversar isso hoje com uma pessoa mais do que credenciada a falar sobre isso, que é o Luiz Fernando Miller, presidente do Instituto AMAPS, Associação de Motoristas de Aplicativos do Estado do Espírito Santo, com quem a gente conversa agora. Luiz, eu fiz essa longa preleção para te perguntar o seguinte: o que está pegando agora com essa questão às vezes, da decisão do motorista, às vezes, não pegar uma corrida porque ela é curta demais? Hoje é questão de preço, Eustáquio. Hoje o preço determina tudo. É o que antigamente você falou da mudança e que veio a grande dependência, as operadoras buscaram da mesma forma, buscar uma maior lucratividade. E hoje, com o aumento dos custos, que sejam gasolina, sejam pneus, insumos que vêm para o motorista de aplicativo, o nosso lucro começou a cair. Então hoje o motorista que depende, a profissão que foi divulgada sempre como um bico, digamos assim, uma complementação de renda, hoje é o trabalho principal de mais de 14 milhões de pessoas. Vamos botar, nós temos 14 milhões de desempregados, estima-se que no Brasil hoje tem quase 2 milhões de motoristas por aplicativo. Tá, e veja bem, como é que é essa relação de vocês, porque normalmente essas plataformas são ligeiramente perversas. Dado o grau de vulnerabilidade do consumo, da dependência que tem, elas acabam se tornando um monopólio, né? Se tornando um monopólio. Então se tornam exclusivas na oferta daquele serviço. Como é que é a relação? Qual é a relação hoje do motorista de Uber com o Uber, do ponto de vista da remuneração na tarifa? Hoje é muito difícil. Hoje nós, desde a criação da Uber de 2014 no Brasil e no Espírito Santo em 2016, a coisa de um mês que nós tivemos em torno de 10% de aumento. Nós já tivemos uma queda de tarifa e os insumos aumentando absurdamente. Para nós, essa relação tarifa-trabalho fica muito complicada. Torna-se quase um subsídio de uma viagem para os passageiros. Então a tarifa ao longo desses 5 anos aumentou 10% só? 10%. Isso para o passageiro, o usuário? Isso para o motorista. O motorista teve um aumento de 10% para o motorista. O passageiro teve muito mais aumento. Ah, tá. Vocês só tiveram um reajuste de 10%. De 10%, e não em todas as corridas. Então, o que torna hoje, você tem um aumento, citamos aí do GNV, em torno de 51% no último ano, só nesse ano 39%, então você vê que essa defasagem de tarifa é muito difícil. Então faz com que o motorista escolha mais as corridas, faz com que o motorista ele analise melhor essa corrida e, infelizmente, muitas vezes o passageiro é prejudicado, que às vezes nós não atendemos como deveria ser atendido. Vocês não querem pagar para trabalhar também? Não vamos pagar para trabalhar. Ou seja, às vezes o custo de deslocamento até a corrida, você gasta mais nesse deslocamento do que aquilo que você vai oferir com a corrida. Isso mesmo, porque a tarifa mínima hoje, se a gente for computar que em torno de R$ 5,02, R$ 5,10 no máximo, o preço da gasolina hoje está R$ 6,50, R$ 6,60. Você tem no interior do estado que chega a R$ 7,00. Como é que você subsidia por uma tarifa mínima? Ô Luiz, mas falava-se, a informação não confirmada, a oportunidade agora de confirmar, é que vocês tinham dentro da tarifa ao usuário, vocês tinham 25% dessa tarifa. Correto. A Uber começou, os aplicativos começaram com um desconto fixo de 25% em cima da corrida. 25% era o valor da repassada Uber. Isso. Vocês teriam 75%. Isso aí. Ao longo dos anos isso foi diminuindo. Em 2020, quando começou muita briga no Congresso para que o que é errado, mas reduzir a margem de lucro de uma empresa, determinar a margem de lucro, a Uber mudou a sua sistemática de formação de preços.
Hoje ela nos paga um valor fixo pela saída, que é o primeiro, paga-nos o minuto e paga por quilômetro. Então, o que é acordado é pago. Porém, para o passageiro hoje, ele cobra o que ele quiser. Então, essa distância entre o que a gente recebe correto e que um passageiro paga, ela se aumentou de 25% para 50%, 60%. Se você for fazer a conta como ela tem que ser. Não é mais vantagem hoje. Então, a rigor, veja bem, vocês estão vivendo igual a pequena empresa no Brasil. A pequena empresa no Brasil, ela não apura lucro, ela vive de fluxo de caixa. Ela dá 2 tempos na entrada e 1 tempo na saída. 2 tempos na entrada, é mais ou menos por aí. Então. É por aí. Então o motorista hoje ele trabalha por dia. Vamos brincar, a mulher chega e pede o arroz, ele sai para a rua, ele compra o arroz, mas ele abastece, mas à noite ele não tem mais dinheiro nenhum. Então ele já tem que sair no outro dia para trabalhar, para pagar a conta do dia, para pagar uma conta de luz, uma conta de telefone. Então você trabalha dia a dia. Você ganha dia a dia. E você chega no fim do mês, como todo trabalhador de carteira assinada CLT, você tem o seu salário, quando você olha você não tem, porque o seu salário hoje, tanto o seu salário como os seus descontos são dia a dia. A presença hoje é do presidente do Instituto MAPES, Associação dos Motoristas de Aplicativos do Estado do Espírito Santo, Luiz Fernando Miller. Voltamos já. Voltamos com a presença do presidente do Instituto AMAPES, Instituto Associação dos Motoristas de Aplicativos do Estado do Espírito Santo, Luiz Fernando Miller. Luiz, o Uber é o aplicativo largamente predominante, né? Sim. Quanto que ele domina do mercado? Hoje a gente pega 70% do mercado hoje é com o Uber. E os 30% é o quê? 99%? Mais 99 Pop, que é o outro. Pop. E tem uns resíduos aí dos pequenininhos? Tem os pequenininhos que se espalham, que é uma tentativa dos regionais de crescer, de tentar mudar, tomar aquela fatia dos internacionais, né? Uhum. Mas não é muito bem sucedido. É briga de coelho manco com leão esfomeado. É isso daí. Manda quem pode, obedece quem tem juízo e vamos todo mundo caminhando. Uma questão que se coloca é o seguinte, na compliance, na gestão do aplicativo, existe um critério de avaliação. Sim. Recíproca, né? Sim. Motorista avalia passageiro e passageiro avalia motorista. Quais são as implicações dessa avaliação? O que acontece? Uma avaliação hoje do motorista para o passageiro muitas vezes acontece quando ele não quer transportar mais aquele passageiro. Então ele dá uma nota desagradável, uma nota 1, que a gente chama hoje é uma estrelinha. E normalmente esse passageiro não vai mais andar com aquele motorista. Mas ele continua andando na plataforma normalmente, a não ser que seja no caso de uma agressão, do racismo que as operadoras hoje punem mesmo. Agora, no caso do motorista, é muito importante o passageiro fazer uma avaliação correta, uma avaliação que seja objetiva, porque uma nota baixa para o motorista hoje, um pai de família, ele implica totalmente no banimento desse motorista. Às vezes, por uma birra que a gente tem, às vezes um carro sujo, a gente não sabe em que condição que está, esse motorista pode deixar de sustentar sua família, por causa de uma nota baixa. Tem muitos casos desses registrados, no caso da sua associação? Muitos. Nós fizemos há 2 meses atrás, 3 meses atrás, um plantão jurídico que nós atendemos mais de 200 motoristas banidos. Desses conseguimos reverter em torno de 87. E aí vem por questão de mau atendimento, algumas fraudes que a gente não consegue retornar, mas a grande maioria dos banimentos hoje são por reclamações de passageiros. Quantos motoristas de aplicativo tem no Espírito Santo, Luiz? Você falou do nacional, de cerca de 2 milhões, né? Isso. Hoje estima-se aqui no Espírito Santo em torno de 19 mil, são dados de 2018. 19 mil, grande vitória. Em torno de 14, 15 mil motoristas que trafegam aqui no Espírito Santo, aqui na Grande Vitória. Quando você falou da compressão que existe entre a tarifa e aquilo que eles remuneram a vocês, isso obriga naturalmente que vocês trabalhem com estratégias de roteiros inteligentes, né? Sim. Como é que vocês fazem isso? Hoje a gente brinca que antigamente quando o aplicativo chegou, quando tocava a chamada era igual briga de faroeste, quem saca primeiro ganhava. Hoje você já é mais seletivo, hoje você já você já analisa a corrida, se vale a pena, se não vale a pena, qual é o deslocamento que eu vou ter que fazer. E uma coisa principal, o motorista de aplicativo hoje que é o inteligente, que sabe trabalhar, tem a estratégia, ele não precisa rodar muito. Então ele conhece os pontos da cidade, que hora que a escola sai, que horas que um tribunal de justiça sai, os órgãos saem, e otimiza o seu tempo. Quanto mais você roda, é pior que você gasta mais, então ele tem que otimizar essa quilometragem para poder ganhar mais e ter um melhor lucro.
E essa tendência também de girar mais no seu entorno, né? É. Na sua proximidade. Quando você tem as suas saídas principais, você conhece a sua cidade, você roda pouco, então você trabalha sempre no seu entorno. Acontece de um passageiro pedir para buscar levar um pouquinho mais longe, mas se você conhece, você começa a ficar fixo naquele local. E no caso do Instituto AMAPS, vocês reúnem hoje quantos associados? Em torno de 450 associados hoje. 450 associados. 450 E o que vocês disponibilizam de serviço, de entrega para eles, para poder, inclusive, aumentar essa base de associados? Isso. Então, o que é a principal base do Instituto AMAPS é benefício aos motoristas. Já que a gente não consegue aumentar essa receita, não consegue fazer os aplicativos aumentarem o que seria correto da tarifa, a gente dá o benefício de desconto em oficinas, em planos de saúde, até mesmo para o lazer, no desconto de clubes como o Sesc. Então, o principal hoje é dar benefício para que ele possa ter um melhor rendimento. Vocês têm, Luiz, um monitoramento da evolução dos custos, dos custos dos principais insumos, que são combustível, pneus, depreciação veicular, né? Serviços ocasionais, às vezes tem que fazer uma manutenção mecânica. Vocês têm uma noção, um monitoramento da evolução desses custos? Então, a gente acompanha junto com os sindicatos e com os órgãos principais aqui, como o Sindirepa, que é o Sindicato das Empresas Reparadoras de Veículos Automotivos, que a gente vê que a parte de pneu nosso subiu em torno de 40% no último ano. A mão de obra hoje... No último ano, em 12 meses? Em 12 meses, 40%. O custo da mão de obra elevou-se 25%. Então, você tem situações que, como você sempre disse, aquela disparidade de preço aumenta muito. Então, nossos custos estão aumentando bastante. A gente tem esse principal, que acarreta esse principal aumento, é o aumento do combustível, que atravessa e atrapalha toda essa cadeia produtiva de insumos dos motoristas. Vocês têm, veja bem, quando é um ato de consciência política, uma associação, né? O espírito Sim. associativista, ele traduz uma evolução do pensamento político, porque sabe que a união faz a força, que a convergência de interesses fortalece cada um, né? Correto. E vocês têm acesso à direção da Uber no Brasil? Tem uma direção dos aplicativos, tanto a Uber quanto a 99, porque essa grande força que nós tivemos, a AMAPS teve, foi de ter feito a primeira CPI dos crimes cibernéticos que envolveram a Uber e a 99 no país, que isso foi em 2019. E fomos a primeira associação do Brasil a ter uma frente parlamentar em defesa dos motoristas de aplicativo, que norteou muito debate político, não só aqui no Espírito Santo, mas como também fora do Estado. Isso significou algum tipo de avanço para a categoria? Alguns sim, como destino, como um reconhecimento melhor do trabalho. Mas o que acontece? Como você disse, o monopólio. Quando você tem um monopólio das grandes empresas, você não tem muito avanço porque ela dita o mercado e a gente fica escravo dessa tecnologia. Quero agradecer, Luiz, muito a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Eustáquio, a oportunidade de estar aqui falando para o seu público, falando para os motoristas de aplicativo, e muito obrigado. Presença hoje do presidente do Instituto AMAPS, Associação dos Motoristas de Aplicativos do Estado do Espírito Santo, Luiz Fernando Miller. Até já.